turno aí, iniciando às 10h15. Meu nome é Rodrigo, sou engenheiro agrônomo, hoje sou mediador aqui do Senado, nessa webinar, aqui a instituição. Então, saudações a todos presentes, em nome do presidente Fernando Lourenço, da Secretaria do Senado de Estados e dos Portugueses. Espero que a webinar seja proveitosa. Tive dúvidas, é importante falar que a gravação está sendo gravada, vai ficar disponível no canal da instituição. Hoje, o que vai estar aqui conosco, estando essa webinar, é o profissional Ronisley da Silva Martins. Vou deixar para ele fazer a sua apresentação, tá? Para falar sobre sistemas de trilhas rurais. Então, Ronisley, fique à vontade para iniciar, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Legal, Rodrigo, boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar compartilhando esse conhecimento, na qual a gente dedicou 16 anos da nossa vida estudando, pesquisando, né? E desenvolvendo o sistema de trilhas na Amazônia de uma forma geral, né? E aí a gente tem o Amazonas, os municípios, Roraima, e compartilhando esse conhecimento aí de forma técnica e científica, né? Então, a satisfação hoje estar aqui no Senado e poder trocar ideias junto com o pessoal que está participando desse bate-papo aqui sobre sistema de trilhas, que é uma temática que eu me identifico muito e gosto muito de estudar, né? Então, a gente está galgando desde a graduação até hoje no doutorado, falando sobre essa temática. Então, a gente vai poder compartilhar e falar como é importante também o sistema de trilhas para a produção rural e principalmente no espaço rural para desenvolver a atividade do turismo rural na agricultura familiar ou o agroturismo por meio do sistema de trilhas interligados. Então, muitas das vezes, a trilha é entendida, e aí eu quero me identificar com a população originária, porque sou ribeirinho também, nasci na beirada do Rio Amazonas, faço parte de uma comunidade chamada Costa do Araçá e tenho muito orgulho de dizer que sou caboclo amazonense, né? Que gosto de dormir em rede e comer peixe. Então, a gente vai estar trocando ideias sobre justamente esse espaço rural vivido, né, do homem amazônico. Mas é isso. Vamos lá, então? Pode passar. Muito bem. Então, selecionamos dentro de um universo de conhecimento 5 tópicos para a gente bater essa conversa aqui. E aí eu abro já antemão para que vocês possam questionar no final e a gente ter esse bate-papo depois da apresentação. A gente listou fundamentos do que é sistema de trilhas, o método de levantamento, de inventário, de diagnóstico da trilha, o método de planejamento desse sistema de trilha. E depois, mais na frente, eu vou explicar por que eu chamo de sistema de trilha, né? A classificação de trilhas, a trilha com percurso curto, a trilha com percurso médio e um percurso longo. Vamos falar sobre os elementos da trilha, que é importante compreender esses elementos para poder você fazer um traçado planejado, adequado, minimizando os impactos e ocasionando mais contato com a natureza ou com os elementos culturais ali. Pode passar, Rodrigo. Então, vamos lá. Fundamentos do sistema de trilha. Jean Brunes, que foi um geógrafo
em 1950, 54 até 56, ele já relatava o deslocamento e a circularidade dos homens nas vilas que tinham um contato direto com o sistema de produção. Então, ele ia ali na beirada do riacho, já traçava um caminho, ele voltava do riacho, se preparava para a caça ou para a coleta de frutos, ele traçava outros caminhos, né? Então, ele falou que esses caminhos, isso na década de 50, eram caminhos conectados que fazia parte da identidade cultural daquele povo que viviam, que eram os andinos, que viviam na área mais remota das montanhas, né, ou nas áreas próximas de vale. Então, eles tinham essa relação do sistema de trilha com uma identidade cultural. Então, ele já comentava na sua literatura a largura, por exemplo, o leito da trilha, ou a parte central, ou o corredor da trilha, que nós vamos falar no último tópico, que são os elementos da trilha. Pode passar. Então, esse deslocamento, nos primórdios, né, nos povos antigos, ele tinha justamente o objetivo de facilitar o deslocamento, permitir uma circulação dessa população tradicional e, muito mais ainda, ter a interação com outros povos e manter a comunicação. Então, lá atrás, era tido para facilitar mesmo o deslocamento das pessoas. E alguns conceitos a gente vê na década de 70, quando se pensou a trilha como um elemento interpretativo, quando chegou no Brasil por meio das atividades de turismo de aventura, de turismo de radical, que era chamado na época, ou do ecoturismo, quando se pensou em discutir, foi trazido uma nova concepção, uma concepção da trilha que facilita o contato do homem com a natureza, né? E aí, como fazer isso daí de forma diferente? Quando a trilha é traçada pelo homem, e aí eu tenho que identificar qual a carga cultural dessa pessoa que estará instalando essa trilha e a finalidade pela qual ele está se instalando. Eu vou falar do homem amazônico, na qual eu pertenço. Então, vamos pensar em uma casa de farinha tradicional, onde tem um forno ali, né? Que ele ainda é arrodeado por tabatinga, né? Que é aquele barro branco que a gente tira na beirada do igarapé ali para fazer, onde tem a prensa ou tem o tipiti, dependendo da parte da região do Amazonas. Vamos entender, então, essa conexão entre a sociedade, cultura e ambiente. Então, a casa de farinha ele, causa uma movimentação que nós chamamos de circulação, segundo Edgar Morin, que essa circulação provoca uma circularidade dentro do roçado, o igarapé ou o rio mais próximo para poder lavar ali a mandioca. Então, tem toda uma dinâmica de interação, onde a identidade cultural é fundamental nesse espaço rural para poder compreender esses caminhos culturais. E ele, dos caminhos culturais traçados, ele passa a ser um caminho telúrico, ou seja, um caminho planejado para receber o visitante e dar mais valor a esse espaço produzido, ou espaço de produção. Ele passa por um planejamento. Enquanto quando o caminho passa por um planejamento, onde se instala uma sinalização, uma largura padrão, ele se torna uma trilha planejada. Então, lá atrás, o termo chamado trilha, ela vem de trilho, onde passavam os vagões levando os materiais, pessoas, minérios. E com o tempo, quando aquelas
aquele recurso mineral se acabava, era abandonado, deixado para trás somente os trilhos. E no decorrer dos trilhos, as sociedades iam se estabelecendo. Assim como quando você abre uma estrada, né, a sociedade vai se estabelecendo por meio de aglomeração de pessoas, comunidades, vão chegando mais próximo da estrada. Assim era na época dos trilhos. Então, de trilho se tornou a trilha. E a trilha, dentro de uma concepção já turística, é aquilo que é planejado, é um caminho que é planejado, ordenado para uma atividade telúrica, seja ela interpretativa, seja ela em contato com a natureza, de contemplação, ou até mesmo por uma atividade de aventura, e aí são diversas trilhas que nós vamos ver muito mais na frente. Pode passar. Então, é preciso entender a trilha não simplesmente como um caminho, ou como na década de 70, era observado como um meio de facilitar o deslocamento da pessoa até chegar a um determinado atrativo, um igarapé, uma cachoeira, um rio. Então, essas trilhas eram estabelecidas com uma largura muito grande, a exemplo de 2 metros de largura. E a gente pode observar que, por exemplo, o presidente Figueiredo ainda acompanha algumas trilhas que você dá acesso a algumas cachoeiras, são largas, porque ela tinha a conotação de dar acesso fácil para que a pessoa chegasse até a cachoeira, esquecendo todo o contexto de paisagem. Quando a gente planeja uma trilha para que ela possa ser telúrica, né, para que ela possa ser turística, e dentro dessa concepção de circularidade, a gente tem que pensar em todos os elementos da paisagem. Porque se eu faço ela sinuosa, né, em formato de S, a gente vai ver também mais na frente os formatos das trilhas, em cada curva que eu vou fazer para que possa chegar até a cachoeira, é uma paisagem diferente, onde o visitante vai estar observando, né? E a caminhada é muito mais lenta, é de contemplação, é de observação, é de interpretação daquela paisagem, tentando compreender. Diferente do que era na década de 70, uma trilha muito mais larga, que facilitava chegar até esse atrativo, e as pessoas caminhavam muito mais rápido para poder observar a cachoeira, o riacho e assim sucessivamente. Então, temos que pensar em todos os elementos da paisagem, que aí entra o solo, o uso da terra, né, o aspecto do ar, fauna, flora, a geomorfologia, a hidrografia e, principalmente, a sociedade pela qual faz parte desse sistema de trilha. E por isso que nós chamamos de sistema, e não meramente de trilha, porque a trilha, por si só, é só um elemento dentro de um contexto de uma paisagem. Então, é preciso entender a sociedade, é preciso compreender a cultura e compreender a natureza de uma forma geral, e essa dinâmica que faz parte do sistema de trilha de uma forma geral. Por isso que nós chamamos de sistema de trilhas, porque ele está conectado com todos esses elementos que fazem parte. A exemplo, se eu tenho, dentro de um perfil cultural, uma sociedade que é nordestina, ela vai dar àquela trilha o sentido cultural do Nordeste, né? E se eu tenho uma sociedade que tem a conotação mais do sul, sulista, ela vai dar um aspecto à identidade da trilha. Então, ela está conectada, todos os elementos estão conectados em uma dinâmica de interação. Então, por isso que uma trilha ela não pode ser pensada meramente numa abertura simples no meio de uma floresta, numa área de vegetação, para facilitar o deslocamento. Ela deve ser pensada como um contexto de paisagem interligada com toda uma sociedade que tem próximo. Pode passar.
tentando aqui, tá, Rodrigo? Só um momento. Pode passar, Rodrigo. Tá me ouvindo, Wesley? Ouvi agora. Estou tentando aqui, tá? Deve ter dado um Tá probleminha. ok. Tá? Então, vou continuar, que o Pode negócio aqui... continuar. Pode continuar, não pare, não. Tá bom. E aí, começou um movimento a partir de 2006 e começou a ganhar força um pouquinho mais na frente, em 2014, sobre o turismo de aventura ou uma revisão do que seria um turismo, um ecoturismo ou o conceito de turismo rural, o turismo rural na agricultura familiar, que perpassa o sistema de trilha, perpassa por todas as atividades do turismo voltada ao espaço rural. Se eu tenho um meio de hospedagem, que é um hotel de floresta, lá vai ter o contexto do sistema de trilha. Se eu tenho um turismo de base comunitária, vai ter a trilha. Se eu tenho um turismo em unidades de conservação, vai ter o sistema de trilha. Ou seja, as atividades principais do turismo, elas estão ligadas ao ordenamento de um sistema de trilha para desenvolver as outras atividades, seja ela para observação de pássaros, observação de animais, contemplação, interpretação da vegetação, né? Até mesmo de aventura. A gente tem vários contextos aí. Visando isso, foi criada uma associação em nível nacional, que é a ABETA, né? Associação Brasileira de Turismo de Aventura e de Ecoturismo, e na época foi discutido as normas para o ordenamento dessas atividades em sistemas de trilha, não só em sistema de trilha, mas de uma forma geral. Então, existe uma NBR dentro da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta, classifica esses tipos de trilhas, né, e atribui hoje, por exemplo, por meio do Ministério do Meio Ambiente, atribui sinalizações a trilhas de longo curso, né, onde tem 10 quilômetros, e você vai ter que passar um pernoite ou não. A equipe já precisa ser pessoas experientes. Então, essa NBR, esqueleto, vamos dizer, espinha dorsal, é a 15331, que é um sistema de gestão de segurança, né, dentro dessa área de floresta, e especificamente para as trilhas é a 15505-1. É a que vai dizer o que são as trilhas, né, de médio, de curto, de médio e de longo curso. Muito bem. Então, dentro da utilização das trilhas voltada para o espaço rural, a gente identifica as trilhas das famílias tradicionais. E aqui, quando eu falo de famílias tradicionais, a gente coloca aí o povo originário. Então, a população indígena, né? São os quilombolas, são os ribeirinhos, que têm a utilização dessas trilhas culturais. São os comunitários locais, os mateiros, né? Caçadores, madeireiros, pescadores e os produtores rurais, que é a temática na qual a gente traz aqui como sistema de trilhas rurais. Dentro de uma atividade mais turística, a gente tem corrida de orientação, são atividades de aventuras, corridas de obstáculos, caminhadas com obstáculo, observação de pássaros, né? Fotografias de natureza, é um grupo bastante expressivo hoje no estado do Amazonas. Se eu quero passar uma aula de geografia, de botânica ou de biologia, eu tenho também trilhas projetadas para grupos escolares, nas diferentes faixas etárias de idade, né, que eu posso levar, sair de dentro da sala de aula, do ar-condicionado, do conforto, e fazer uma prática escolar muito mais vivencial, experiencial com os alunos. Assim como os turistas e visitantes.
cientistas e pesquisadores que utilizam esses traçados, ecoturista, atividade para educação ambiental, mountain bike, motoqueiros, e assim são inúmeras atividades que podem ser, que podem utilizar um sistema de trilha. Só basta ser muito bem planejado de acordo com o perfil daquele público que vai estar utilizando esse sistema de trilha. Pode passar, Rodrigo. Ronisley, está me ouvindo? Estou ouvindo. Só te interrompendo, é bem interessante o que tu está falando, porque às vezes a gente pensa que o sistema de trilha é algo longe da gente, né? Mas como você disse, as nossas comunidades usam trilhas. Aqui em Manaus temos o Parque Suma Uma, também temos o turismo que vai trabalhar do Janauari, que tem trilhas. Temos Figueiredo, onde eles atendem centenas de turistas finais de semana e todas as cachoeiras têm trilhas. E isso é bem interessante, até porque hoje eu tenho percebido que a comunidade tem se voltado mais para a questão de conhecer parques e de fazer esse turismo em propriedades que têm esses recursos naturais. Então, é uma coisa bastante presente e, inclusive, eu quero até dar uma cutucada aqui, que muitas trilhas estão sendo aí desenvolvidas, trabalhadas, e não estão tendo aquela preocupação em relação ao uso de EPIs, ao planejamento que você está falando, à sinalização, e dezenas de turistas vêm e vão e você não sabe, não tem aquele controle se eles irão estar seguros ou não. Muito bem. Professor Israel, você tem toda a razão. Porque quando a gente implementa uma trilha, ordena ela, aí eu vou utilizar ordenar porque já tem um caminho traçado, um caminho cultural, a gente ordena somente esse caminho para a atividade do turismo com um olhar um pouco mais técnico. Então, se eu tenho, por exemplo, uma descida acima de 30% de declinação, ela precisa ter um controle para que a água não vá correr livremente naquele traçado. Então, eu tenho algumas técnicas de contenção dessa água para não fluir e causar processo erosivo, a exemplo. Então, para quem não tem um conhecimento técnico de planejamento da trilha, ele vai traçar ali de qualquer forma e não vai ter esse controle com o impacto. O outro aspecto é o estudo de capacidade ambiental, o estudo de capacidade interpretativo, né? Para você dizer assim, olha, a nossa trilha tem a capacidade de 10 pessoas ou de 12 pessoas, né? A cada intervalo de 1 hora. Como é que eu vou saber se essa trilha tem essa capacidade? Aí eu tenho que estudar o tipo de solo. É latossolo vermelho, é latossolo amarelo, é arenoso, né? Qual é o tipo de solo? É gleissolo. Então, você tem que compreender um pouco de tudo para poder fazer um bom planejamento de trilha. Se o solo for muito arenoso, eu vou correr o risco de ter um grande impacto nessa trilha e eu tenho que implementar algumas técnicas para conter alguns processos erosivos, exposição de raízes de árvore, inclusive de árvores que tenham uma atração relevante, uma atratividade relevante para aquele percurso de trilha. Então, a trilha não como a gente comentou logo no início, não é meramente uma abertura numa floresta, ela precisa ser compreendida de uma forma geral. Mas, dando continuidade, dentro do tipo da trilha, a gente pode ter as trilhas que são guiadas ou autoguiadas. Quando elas são guiadas, é necessário ter um guia experiente, né, um guia de turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo, que possa conduzir um grupo de pessoas que, segundo a BNT, como eu falei, 15.505, fala que no máximo são 12 pessoas, um guia experiente na frente e um serra-fila atrás, menos experiente, ou seja, um guia que ou pode ser o condutor local ali, né, da unidade de conservação, o condutor, dependendo da comunidade, que vai estar acompanhando ali, controlando esse grupo, que com esse número você vai ter uma facilidade de interpretação dessa paisagem. Então, essas são as trilhas guiadas,
que não requer tanta sinalização, porque entende-se que o guia é uma pessoa experiente que conhece muito bem a trilha e que vai aproximar ao máximo ali da vivência e vai ser o elemento de conexão do visitante com a natureza. A outra são as trilhas autoguiadas. Essa requer muito mais sinalizações. Essas sinalizações são auto-interpretativas, então vou identificar lá um pé de sova, já vou falar o nome popular da espécie, o nome científico, as características. Bom, eu vou colocar na sinalização tudo aquilo que um guia poderia estar fazendo, vou colocar nessa placa. Só tem um porém, quando ela é guiada, o guia passa as emoções, né, passa as sensações. Quando ela é autoguiada, é somente meramente o interesse da pessoa que vai estar utilizando a trilha. Então, de acordo com o perfil, o ambiente, a paisagem na qual você vai estar projetando essas trilhas, ela tem vários objetivos, né? Dentro deles, se ela é guiada ou autoguiada, os objetivos de interpretação ambiental, ou interpretação de um sítio arqueológico, ou um monumento histórico ali, ou um aspecto botânico. Bom, são diversas situações que você vai estabelecer por meio do perfil, né? Você vai estabelecer os tipos de trilhas. Então, são inúmeras trilhas que você pode implantar ali. Então, dentro do teu roçado tem carapanaúba, mungubeira, né, que são espécies amazônicas e que servem para cura, que são utilizadas bastante pelos ribeirinhos, pelas populações tradicionais. Eu posso criar muito bem uma trilha ecomedicinal, né, na qual eu vou estar ensinando lá como é que eu vou estar fazendo o tratamento de infecção intestinal, ou uma luxação, como é que eu vou fazer, utilizando as ervas medicinais, casca de árvore e assim sucessivamente. As trilhas de sobrevivência na selva, por exemplo, é bastante utilizada pelos militares ou ex-militares que levam a ter uma vivência de como seria passar 3 dias na selva ou 10 dias na selva, utilizando esses recursos, aprendendo a fazer armadilhas, abrigos, né? O arborismo, as trilhas pedagógicas ou ecopedagógicas, né? Que eu posso ensinar tudo em uma trilha. Eu posso ensinar matemática, contando, por exemplo, vou trabalhar com açaí de torceira. Quantas torceiras vezes tantas torceiras, né? Eu posso trabalhar muito bem a matemática e assim trabalhar todas as temáticas. Então eu tenho que definir primeiro se ela vai ser guiada ou autoguiada, estabelecer os objetivos pela qual eu quero alcançar e traçar um perfil de visitante naquela trilha. Pode passar. O método de levantamento. Pode passar mais um. Isso. O método de levantamento. Eu tenho que compreender que eu vou precisar mapear esse traçado. Então, cada curva, eu vou colocar dessa forma, cada curva, onde eu não enxergo o outro elemento lá, outra pessoa que está me auxiliando, é um traçado. Tá certo? Então, dentro desse traçado, eu tenho um percurso totalizador. Então, o percurso da trilha é 1.000 metros. Mas eu tenho, dentro desse grande percurso, alguns trechos. Então, o trecho é onde ele vai do ponto zero até onde eu posso enxergar a outra pessoa quando vai fazer uma curva. Então, eu chamo de trecho 0 a 1. E aí eu tenho que utilizar para fazer o mapeamento, eu posso utilizar o GPS, mas eu posso fazer ele também. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens. Quando eu utilizo o GPS, eu vou ter um traçado ali equivalente, não 100% totalizador.
Quando eu utilizo a bússola e o ondômetro, na qual aí está na figura 01, que esse ondômetro, até alguns alunos brincavam comigo, dizendo, eu utilizei isso quando eu era pequeno, no cabo de vassoura e a tampa do Leite Ninho ou do Neston, né? O pessoal saía com ele no meio da rua. Esse daqui é um ondômetro, onde é feita a medição real do terreno. Então, eu vou estar tirando um azimuth, que é uma direção a seguir, marcado em graus pela bússola. Em seguida, eu vou medir do ponto 0 ao ponto 1 com o ondômetro. E eu vou ter uma medida real do terreno. O GPS não vai me dar essa medida real do terreno. Tá certo? Ele vai me dar uma medida reta e o ondômetro ele vai me dar uma medida real, com todas as curvas e desnível da trilha. Então, para cada trecho, eu vou tirando um azimuth e fazendo a medição com um ondômetro. Então, vou precisar aí, basicamente, de uma bússola, precisar do ondômetro, de uma prancheta e essa planilha, que é uma ficha de campo para poder, no final, eu fazer no papel ali o traçado da trilha. Pode passar. Então, com o formulário de campo, a prancheta, eu posso também fazer as anotações com o diário de campo, que é uma metodologia. Ou seja, uma caderneta muito bonitinha, datada ali no dia 7 de junho. Então, eu vou marcar lá no trecho do 0 ao 1, o que tem de relevância naquele trecho. Eu vou fazer o meu registro fotográfico, né? Utilizando o ondômetro, também é conhecido como trena de roda, utilizando a bússola, depois o papel milimetrado para poder fazer o traçado da trilha de uma forma geral. Eu posso, com um conhecimento mais de geoprocessamento, georreferenciamento, eu posso também trabalhar com auxílio de produtos cartográficos, para que eu possa ter o mais próximo possível do real ali, aquele traçado. O escalímetro, para me medir a escala da carta, ou do mapa, ou da imagem. A régua, para me poder fazer a medição da distância, e o GPS. Teoricamente, esses aqui seriam os materiais necessários para que eu possa fazer um levantamento de campo, né? Fazer o recolhimento dessas informações e fazer o percurso com vários trechos. Cada trecho ele deve ser numerado e identificado, ou por meio de uma fita, ou por meio de uma numeração, para facilitar depois eu fazer a manutenção desses traçados. Então, caiu uma árvore lá no trecho 12, do 12 até o 13. Eu já vou levar, eu vou em campo, identifiquei que tem uma árvore lá, eu já vou levar todo o material para fazer a manutenção. Então, fica melhor para se fazer a manutenção e o monitoramento desse sistema de trilha. Pode passar. Então, aqui é de uma forma prática, lá de Parintins, do assentamento agrário da Gleba Vila Amazônia, foi onde nós desenvolvemos o nosso projeto de pesquisa da dissertação de mestrado. Fizemos 9 comunidades, e aqui é a comunidade Zé Açu, que é a comunidade mais visitada que tem lá pelos turistas, pelos visitantes, de uma forma geral, e fizemos os traçados dos caminhos culturais da comunidade. Então, aqui é um exemplo, utilizando essas ferramentas, né, a ficha de campo, a planilha de levantamento, na qual está aqui do lado direito do slide, a caderneta de campo, o ondômetro, a bússola, e trabalhando ali um croquis para poder fazer a representação da trilha. Dessa forma, eu vou ter muito mais contato com a paisagem, com os elementos culturais, né? E eu vou ter, a minha percepção vai estar muito aguçada do que
eu trabalhando com um produto cartográfico, ou com um GPS, que muitas das vezes eu não vou ter a proximidade da paisagem. Pode passar. Aqui é um exemplo de uma metodologia que, inclusive, está no nosso livro lá, de planejamento de sistema de trilhas, que foi lançado em 2018. Na letra A, na imagem da letra A, tem uma boca de lobo, né? Equipamento articulado, e a cada 20 centímetros tem uma marcação, até chegar a 1 metro. Então, você faz uma perfuração e a cada centímetro você vai analisando a tipologia do solo. Se ele é arenoso, se ele é argiloso. O solo, quanto mais argiloso, ele consegue suportar mais pessoas andando ali naquele sistema de trilha. Porém, tem algumas desvantagens. Quando ele é muito compactado, a velocidade da água é muito mais rápido sobre a linha central da trilha, causando lixiviação, processo erosivo. Então, a gente precisa identificar esse tipo de solo, se ele é arenoso, se ele é argiloso, argilo ou arenoso, de acordo com as camadas, para você atribuir um traçado mais reto ou ter um traçado no formato mais circular, minimizando os impactos relacionados com a trilha, que se pretende trabalhar principalmente a atividade de turismo de aventura ou uma atividade mais de interpretação que tem uma quantidade de pessoas maior visitando ela. Pode passar. O professor Israel comentou, dentro da 15331, que é a norma que estabelece o planejamento de trilhas, lá também tem o equipamento de proteção individual, né? Quando você vai trabalhar isso daí, você tem que trabalhar a ergonomia, você vai trabalhar a ergonomia também, para poder saber manusear adequadamente as ferramentas. As ferramentas elas devem ser marcadas com cores contrastantes da natureza. Então, eu não vou pegar ali o meu enxadeco, a minha enxada, colocar um cabo verde, exemplo, ou marrom, porque eu posso deixar o meu material ali e depois eu não posso mais encontrar. Então, as cores devem ser marcadas de forma contrastante, vermelho, amarelo, laranjado, para que eu possa encontrar minhas ferramentas e estar visível ali. Então, vou estar utilizando capacete, bota, né? E eu tenho que ter noções de primeiros socorros, eu tenho que ter noções de ofidismo, então saber identificar ali as espécies de cobras que são peçonhentas, que não são peçonhentas, as aranhas que têm também essas características, para que eu tenha os cuidados necessário na hora que eu vou fazer o planejamento. Então, a gente vê a perneira, a prova de picada, de cobra. Então, é trabalhado toda uma ferramenta e, por trás, atendendo às normas de segurança do trabalho e às normas de gerenciamento de risco. Pode passar, professor. Dentro do método de planejamento, pode passar, professor. Existe um agregado de métodos. Aqui eu vou apresentar somente aquilo que é mais comum, que é o 5W2H, e isso é comum para todos os tipos de projetos, né? Mas existem outros projetos, outros métodos, desculpa, e outras metodologias a se trabalhar. Mas o que é mais importante é saber identificar em todos os projetos, e aí eu vou falar como projetista agora, é identificar que você tem que planejar, você vai construir aquilo lá, você vai monitorar e fazer a manutenção. Então, se a gente fosse fazer aqui uma analogia, a metodologia, é o PDCA, planejar, desenvolver, checar e a ação de correção.
Então, dentro da trilha, a gente tem que pensar no planejamento dela. E para planejar, eu tenho que compreender a dinâmica da paisagem. Eu não sou geógrafo, eu não sou turismólogo, eu não sou geólogo, mas você tem que entender um pouquinho de cada, saber qual é o tipo de vegetação. É de campina, campinarana, é uma vegetação de floresta de baixio ou uma floresta de terra firme, uma floresta densa, alta, floresta de várzea, e saber a fragilidade que essa vegetação possui dentro dos seus aspectos de uma forma geral, do solo, da água, né, dos animais, que aí eu tenho que identificar tudo isso. Então, no planejamento, ganhamos tempo fazendo o levantamento geral, né, que é o diagnóstico, o inventário dessa área para poder ter um bom planejamento. E depois vem a execução, que é a construção. E já na execução, a gente vai estar sempre monitorando. Opa, errei aqui, eu vou tentar consertar, corrigir. Porque quando uma trilha ela não é muito bem planejada, ela pode ter uns sulcos lá no meio que nós chamamos, que é aquela poça de água. Né? Tecnicamente, nós chamamos de sulcos. Se surgir uns sulcos no meio da trilha que eu planejei, alguma coisa saiu errada. Eu preciso corrigir aqueles sulcos imediatamente, porque senão eu vou trazer um impacto no centro daquela trilha. Como assim? Quando tem uma poça de água ali, as pessoas, a tendência é sempre ir para o lado esquerdo, dar um passo para a lateral esquerda para poder superar aquela poça de água. Você imagina 1.000 pessoas fazendo o mesmo movimento. Então, aquela trilha que era reta, que tinha uma largura de 95 centímetros, agora já passa a ter 1 metro, 1,5 metros, e aí fica uma trilha com um grande impacto no centro. Então, é preciso compreender essa dinâmica também. E isso vem por meio da construção e monitoramento automaticamente. Então, quando tem a chuva, o planejador de trilha corre para dentro da trilha para poder fazer essas observações, diferente do trilheiro que corre para fora. O planejador ele tem que correr para entender essa dinâmica, compreender para onde que está indo a água, para não ter esses grandes impactos. E aí a outra é manter. Da mesma forma que tem aquela poça de água, pode ter um galho virado para dentro da trilha e a intenção da pessoa é desviar daquele galho que está dentro da trilha e você vai alargando mais a trilha, causando também um impacto. Então, é preciso manter aquele corredor que foi pré-definido para ter um mínimo de impacto e fazer a manutenção desse corredor aí, que a gente vai compreender um pouquinho mais na frente. Então, entendendo esses 4 elementos, eu posso fazer as minhas perguntas orientadoras, né? O que vamos construir. A gente já compreendeu aí que existem os tipos de trilhas, né? Os objetivos das trilhas, qual o público daquela trilha, onde, né? O ambiente na qual será instalado, quem vai construir, por que vai se construir isso, quanto que é o custo, né? Que será empregado nessa trilha e quando é o prazo. Então, essa é uma metodologia muito simples, né? Um método simples de planejamento. Existem outros métodos, dependendo onde que nós vamos implementar essa trilha, a população na qual nós vamos implantar essa trilha, a gente vai implementando outros processos de metodologia de planejamento. Pode passar, professor. Professor, vamos supor, existe o sítio do seu Francisco. Cleide, Opa. vamos só manter um padrão, deixa ele terminar a apresentação, Tá. aí a gente abre para perguntas, esclarecimentos, só para a gente manter uma dinâmica. Por gentileza, tá bom? Desculpa até interrompido. Tá certo. Então, vamos lá. A classificação de trilha, a gente já está chegando, né? É o penúltimo item. Vamos já abrir aí para o professor Israel também poder interagir. A classificação de trilhas, ela existe
também um leque grande de classificação. Mas a gente vai estar falando aqui sobre a 15505-1. Pode passar, professor. Vamos estar falando sobre essa classificação dentro das normas, né, da ABNT. Então, ela tem uma variação. Eu já vou metendo P aqui, professor. Pode meter aí. Engatou de novo? Eu estou tentando aqui. Então, ela tem uma classificação de veracidade, última forma de severidade. Obrigado. Muito bem. Então, de acordo com cada traçado da trilha, dentro daquilo que a gente já abordou aqui, qual é o tipo de público, qual é o tipo de vegetação, de solo, eu vou construir uma trilha, né? Pode ser só um tipo de traçado, e aqui a gente tem a primeira trilha linear, era o tipo de traçado que chegou até na década de 90, quando não se tinha estudos sobre trilhas. Então, o objetivo era facilitar o deslocamento das pessoas para que chegasse o mais rápido possível até o atrativo principal. Então, as trilhas eram largas e lineares. Não era levado em consideração a paisagem. A trilha em 8 é quando eu tenho um espaço limitado. Eu tenho somente 7 hectares ali, eu preciso fazer a conexão entre o roçado de mandioca, o plantio de mamão, o plantio de andiroba, a casa de farinha. Então, eu tenho que conectar esses elementos num espaço muito pequeno. Eu posso utilizar, então, a trilha em 8. A trilha mais adequada, em contraponto da trilha linear, é a trilha zigue-zague. É a trilha onde cada curva eu vou estar apresentando ao caminhante, ao trilheiro, uma paisagem diferente, até ela chegar ao atrativo principal. Isso valoriza, né? As pessoas passam a ter mais tempo em contato com a natureza e tem várias vantagens. A trilha circular, ela é projetada principalmente para as trilhas interpretativas, que são trilhas curtas ali, 700 metros, 800 metros, no máximo 1 quilômetro de trilhas interpretativas, onde a pessoa vai sair de um ponto e vai chegar ao mesmo ponto. Quando ela se depara, eu vou ter que voltar todo esse 1 quilômetro, e aí ela é surpreendida quando ela chega ao ponto inicial, e aí ela tem uma sensação de relaxamento, né? Ainda bem que a gente não vai andar mais 1 quilômetro. Então, a finalidade da trilha circular é dentro desse aspecto. A trilha de atalho, diferente do que se pensa, é quando você planeja uma trilha e você identificou depois que tem um apuizeiro que está cheio de ninho de japim ou de japó. Poxa, é um atrativo relevante. Então, precisa ser inserido dentro do sistema de trilha. Então, vamos trabalhar o atalho, né, que é uma trilha de atalho, para inserir aquele atrativo dentro do sistema geral. Não é para encurtar o caminho, como muitas pessoas pensam. Outras são sistemas de trilhas circulares, contínuos, né? E isso vai ser de acordo com o planejamento. A gente vai estar identificando. O sistema de trilhas integrados, eu posso fazer uma trilha circular, mas eu posso ter várias opções aqui, como numa trilha em 8, uma trilha circular, então eu tenho várias opções. Eu posso criar também um sistema de trilha complexo, ou seja, uma temática para cada trilha. E aí eu vou criar um sistema mais com uma variedade de produtos dentro de um produto maior, que é o sistema de trilha. Pode passar, pessoal. Aqui, aquilo que eu falei, toda a sinalização para classificar um percurso de trilha que ela foi planejada, ela terá logo no início e até mesmo na comercialização dessa trilha, a identificação dela, de acordo com
com a NBR que eu comentei logo no início. Então, a NBR 15505, traço 1 e traço 2, dá essa classificação. Então, logo no início, ele vai encontrar uma placa com essa classificação. Então, aqui foi uma trilha que foi implementada no Rio Preto da Eva, né, que é a etnotrilha do Selvagem, então passa por cima de um igarapé chamado Selvagem. Etnotrilha porque eles faziam a caça e a pesca logo quando eles chegaram, na década de 90, no Rio Preto da Eva. Por isso que é denominado, e ainda tem esse aspecto. Como é que eu vou dar o nome àquela trilha? Eu tenho que fazer esse levantamento. Não existe o nome? Não existe o nome. Então, eu preciso percorrer essa trilha, fazer o levantamento, tentar identificar, eu vou chamar Trilha da Palmeira. Por quê? Porque existe uma grande relevância de palmeira, né? Então, eu tenho que dar sentido ao nome daquela trilha. Fui visitar uma trilha em Brasília, que era a Trilha da Capivara. Eu até estudei essa trilha, mas nunca existiu capivara lá. Então, de certa forma, perde o sentido da trilha, porque a pessoa nunca na vida vai ver a capivara lá, porque nunca existiu. A vegetação é uma totalmente diferente. Aí eu vou identificando. Ó. Eu tenho a localidade, a aldeia Beija-Flor, né? A atividade, ó, caminhada guiada e autoguiada. O trajeto da trilha, o formato circular de fácil acesso. Os desníveis de subida e de descida. Então, eu vou ter todas as informações necessárias. O tempo médio de percurso dessa trilha. Então, vou ter essas informações na primeira placa, logo no início. Quando você vai para a Cirandeira Bela, foi uma trilha que nós projetamos lá, na placa inicial você vai encontrar essa classificação lá na Cirandeira Bela. Né? Que aí vai dizer a severidade, vai de 1 a 5. Ó. Então a pessoa já vai identificar se eu garanto ou não. Se o camarada for um pouquinho forte, vamos dizer, né? For um pouquinho forte, viu, Rodrigo? Já não vai garantir andar. Já me identifiquei. Se ela deve ser a orientação do percurso, se é bastante definido, se é bem definido. Então, aqui a gente percebe, vai de 1 a 5 também. Né? Quando ele não é muito bem definido, a gente vai colocando de acordo com a NBR que eu falei. Condições do terreno. Eu já comecei a perceber que o terreno aqui ele tem uma irregularidade. Eu até percebi aqui no desnível de subida e descida, certo? Então, aqui ó, já foi para 3. Percurso em terreno irregular. E o último aqui é a intensidade do esforço físico. Então, eu já tenho uma intensidade um pouquinho maior. A pessoa já vai dizer assim, minha idade já não dá mais para mim andar nesse percurso. E eu preciso informar os clientes que vão utilizar essa trilha. Tanto no meu material promocional, como na primeira placa, que é a placa informativa, vai estar essas informações todas aqui. Então, aqui, ó, as condições específicas. Aí, período de chuva. Então, vai ter um risco maior no período de chuva entre novembro a maio, no caso dessa trilha aqui. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente classifica e estabelece também o padrão de sinalização que vai ser utilizada nessa trilha. Pode passar. Muito bem. Então, nós estamos chegando já ao final dessa nossa apresentação, que são os elementos da trilha. Assim como o corpo e outros objetos têm os seus elementos, a trilha também ela tem esses elementos que precisam ser compreendidos para aqueles que vão planejar e implantar a trilha, para que possa manter um processo de monitoramento e a manutenção dela. Pode passar, professor. Muito bem, então aqui a gente tem um resumo
um resumo de como que seria essa trilha, quais os elementos. Então, eu tenho um talude superior, eu tenho um talude inferior, a parte mais baixa aqui do talude. Eu tenho o corredor central, que é esse semi-quadrado aqui, que é o corredor central, portanto, tem uma largura e uma altura que deve ser observada e analisada na manutenção para não ter aquele galho caído para dentro da trilha. Então, eu preciso fazer uma manutenção. Nós temos o piso, que é a linha central da trilha. Tá certo? Então, aqui, essa linha central deve ser bastante observada, mas principalmente o corredor. No próximo slide, a gente vai ver a largura. Então, qual é o tipo de trilhas que nós vamos ter? Era para passar. Nós vamos fazer uma trilha equestre. Ela precisa ter uma largura adequada. O piso dela precisa ser feito também um suporte. E o tipo de solo também. Né? Então, qual é o público e a atividade que eu vou colocar para ser executado na minha trilha? Se eu passo o meu talude superior aqui, a gente pode observar, ele tem que ser até 20%, aí eu tenho que utilizar um clinômetro para me observar isso daqui. Acima de 20%, eu já vou correr risco de ter um impacto na minha trilha. Então, aquela trilha com uma subida muito íngreme vai ter impacto negativo 100% ali, passando acima de 30% de declinação. Então, eu tenho que fazer essas observâncias aqui, observar e analisar com auxílio de um clinômetro para não passar. A parte central da trilha, aqui na linha central, no piso, eu tenho que ter até 4% de declinação. Então, na hora que eu for precisar fazer a correção do solo e corrigir o nivelamento, eu tenho que pensar nisso daí. Então, para pedestre, eu tenho de 60 a 95 centímetros de largura a linha central da trilha. O piso da trilha, eu vou pensar de 60 até 95 centímetros. É isso mesmo. A trilha se anda um atrás do outro, em fila indiana. Não é um ao lado do outro. Vai andando um atrás do outro. Tá certo? Então, a gente tem aqui a altura de 2,5 metros. E aí eu estou pensando nos ramos, nos galhos, que eu tenho que estar fazendo a manutenção. Eu preciso de um equipamento e um instrumento adequado para poder fazer essa manutenção, tanto da altura como da largura do corredor da trilha. O corredor que deve ser observado para ser feita essa manutenção. Pode passar, professor. E aqui eu agradeço a todos, né, poder contribuir, passar um pouco do conhecimento. Aqui é uma pequena demonstração, tem um universo, né? A gente vem construindo essa discussão no estado do Amazonas desde a graduação. Logo no início, quando a gente pensou em estudar trilha, eu não encontrei no estado do Amazonas nenhum orientador, tive que ir para o Paraná receber um pesquisador que estava vindo da Califórnia, chamado Larry Leshner, que foi a pessoa que me caminhou para a pesquisa de trilha, é o responsável por boa parte do planejamento de trilha, principalmente dentro da Fundação Boticário, e foi por meio dele que teve a primeira formação dos planejadores de trilhas do Brasil. A gente teve contato com ele, e de lá a gente começou desde a graduação, veio especialização, mestrado e doutorado. Isso já gerou capítulos de livros. A gente tem 3 livros aí que falam justamente sobre isso. E o último livro que nós lançamos agora foi o Manual Participativo de Planejamento de Trilhas Culturais em Comunidades Indígenas, onde foi implantado numa terra indígena em Roraima, do povo Macuxi, que auxiliou no plano de visitação
da atividade do etnoturismo, a terceira terra indígena a receber o plano de visitação e ser aprovado. Agradeço ao Senar, agradeço toda a equipe do Senar pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa tarde, compartilhando esse conhecimento, e a gente está aberto aqui para tirar dúvidas, aí conversar sobre o assunto. Eu vou abrir para perguntas e vou iniciar aqui com o professor, o instrutor Israel Klinge, que eu interrompi naquele momento. Então, Klinge, cedo a palavra a você, tá? Fique à vontade. Depois, vi que aqui que a Karine levantou a mão, né? Se eu não me engano. Acho que foi, não sei se ele conseguiu, ou foi a Fernanda. Ok. Só uma perguntinha. Na verdade, eu pergunto, agora me deu vontade de fazer outra pergunta. Quando você visitou essas comunidades em Parintins, que você trabalhou essas trilhas, você consegue, assim, falar para a gente quais foram os impactos econômicos e culturais que essa comunidade sofreu após vocês trabalharem essas trilhas? A comunidade Independência é uma comunidade mais distante da Vila Amazônia, mas é a comunidade que mais tem atratividade para as trilhas, porque é um local onde é numa terra firme, próximo de um lago grande, né, que o nome é exatamente esse, Lago Grande, que tem, no período de agosto, os maguaris faziam os ninhos deles próximo ali daquele lago, subindo um pouco mais para a terra firme. Então, as pessoas vão lá para observar o maguari e tem uma dinâmica ecológica muito grande, que com a desova lá dos ninhais, atrai jaguatirica, atrai a onça. Bom, tem toda uma dinâmica. Então, geralmente, quando as pessoas vão naquela comunidade, pagam uma taxa para fazer essa visitação, mas precisa ser acompanhado, por exemplo, aquele que era caçador, foi feito um treinamento, hoje é condutor local, então aquele caçador anda armado normal, mas a arma já é para proteção, mas ele faz a condução e ele que transmite a percepção da paisagem para a observação da fauna. Então, hoje, essa comunidade recebe os visitantes nesse período de agosto, de julho para agosto, às vezes chega até setembro. E o que é mais interessante é que eles vão para fazer essa observação, mas já trazem de lá a produção rural. Então, compra a farinha, já compra a macaxeira e já trazem na estrada. E eu fiquei feliz que a estrada lá será asfaltada, né, que foi lançada. Então, vai melhorar muito mais ainda a dinâmica lá da comunidade. Lá no Bom Socorro, que é no Zeaçu, a trilha já tem uma outra dinâmica, que lá é o miri. É uma fruta endêmica de lá, não existe em outro lugar, numa área de Campina, e tem essa espécie do miri, que cria uma dinâmica da população local, a comunidade local ali que vai para juntar o miri, utilizando essas trilhas, mas só que eles pagam pelo miri. Então, uma garrafa lá de 2 litros, na época eram R$6, né? Eu não sei agora quanto que está. Então, para isso, ele tem que utilizar a trilha do vizinho, que está dentro do território dele. Ele deixa utilizar essa trilha, mas acaba levando o miri ali como o produto principal, né? Então, são essas dinâmicas. Existem outras também, né, dentro principalmente da população indígena, que interliga o conhecimento cultural por meio de armadilhas, por exemplo, técnicas de produção de armadilha para caça. Vamos lá. Fiquem à vontade. Ficou cansado, né, Rodrigo? Só de pensar na severidade da trilha. Vandisley, eu já vou me manifestar aqui. Fiquei feliz com a apresentação, bem impressionado até que existe metodologia, normas, né, regidas até por lei.
fiquei curioso a respeito de, em caso de produtor rural, que é o que nós atendemos, as trilhas que são feitas dentro de uma propriedade, que com certeza não segue essas normas, quais são os impactos ambientais que essas trilhas podem causar ao meio ambiente, se existe esse impacto, e de que maneira a gente pode mitigar, talvez, esse impacto. Legal. A pesquisa do mestrado, a gente fez justamente as trilhas culturais com essa conotação, né, esse conceito de trilhas culturais, para entender os caminhos dentro da produção rural. Por isso que foi o assentamento agrário lá de Vila Amazônia, que era para a gente dar aquilo que estava sendo discutido de forma nacional, do que era uma trilha, a gente ter um contraponto, levando o conhecimento amazônico nesse contraponto. Por isso que a gente está até na tese de doutorado também trazendo essa discussão, para valorizar esse espaço na qual a gente tem na Amazônia de uma forma geral. Eu sou muito grato porque Deus me deu a oportunidade de conhecer 58 municípios, né, dando aula. E a maioria deles a gente conheceu o sistema de produção rural. E o que acontece? A trilha é considerada como um elemento de pequeno impacto, mas que pode causar grandes impactos, isso se for de forma descontrolada. Um deles é o processo de erosão. Algumas trilhas lá inclusive no Zé Açu, tem uma das maiores processos erosivos lá, né? Do lado esquerdo, quem entra no Zé Açu, vários pesquisadores já foram lá para fazer um mapeamento da vossoroca que existe lá. E isso se deu por muitos e muitos anos de atividade agropecuária, mas principalmente da pecuária, criação de gado, que acabou ocasionando isso daí. Então, com o pisoteio, né, e as fortes chuvas, foi causando lixiviação, veio o processo erosivo e causando erosão. Um dos maiores impactos, quando não se tem o controle da trilha, é exatamente o processo de erosão e lixiviação de leitos de rio, ou de igarapé, de nascente. Esses são os maiores impactos que devem ser observados. Ou seja, no planejamento da trilha, quando a gente planeja ela para ser estabelecida, essas áreas que são protegidas por lei, a trilha não percorre, atende todas a legislação. Então, nascente, não se projeta trilha em nascente, de jeito, qualidade nenhuma. Quando se tem uma aproximação de uma nascente, tem todo um equipamento de proteção para não causar esses impactos. Então, um dos maiores é o processo erosivo mesmo. Entendi, obrigado pela explanação. Mais alguma pergunta, gente? Bem, Ronilson, então, para finalizar, vou fazer uma última pergunta, tá, para você. Tendo em vista que a atividade de turismo tem um potencial muito grande aqui no Amazonas, a gente sabe disso, a gente tem muita potencialidade. Acho, não sou um especialista no assunto, mas acho que a gente aproveita pouco até esse potencial. Vendo essa apresentação, vejo a trilha como um instrumento de turismo muito grande, né? Inclusive utilizado já nos municípios e na cidade, como o Israel citou aqui anteriormente. Mas como começar a gerar recurso para o Estado, para o município, através dessas trilhas? Qual seria o mecanismo, o procedimento adequado para que isso aconteça, até para a gente ter uma opção de renda para o Estado através do turismo? Muito bem, professor. Uma das coisas que é bastante relevante é trabalhar a unidade produtiva lá do agricultor familiar, vamos supor, né? São 4 os módulos fiscais aí, onde tem a família trabalhando lá. É ordenar esse espaço para que
a gente sempre fala, comenta no turismo, quando você começa a receber no seu sítio lá, né, na sua unidade produtiva, os teus familiares no final de semana, todo final de semana, ou todo final de mês, já começa a receber os teus familiares, significa que aquele espaço já está sendo atrativo. Precisa ser ordenado para abrir agora para outras pessoas, né? Então, aquele quadro de fotografia, uma coisa bem antiga, hein? O retrato lá que era pintado, eu não sei se eu, se eu me compreende, na época era pintado, não era tirado foto como é hoje, né? Isso é a identidade cultural do passado, daquela família tradicional que foi levando de geração em geração. Esse é o grande museu, que para as pessoas do centro urbano, ele já vai conhecer a história da família pelo espaço ordenado por meio desses retratos, vamos colocar assim. O velho moinho lá, que era utilizado para tirar a garapa antiga, que não se utiliza mais, agora já tem uma máquina moderna, mas isso para o turismo é extremamente atrativo. O velho forno de farinha. Então, são equipamentos que ele, para o produtor rural, ele não tem essa visão, né, que seja atrativo. Então, ordenar o espaço rural lá, a unidade produtiva rural, para que possa receber as pessoas, sem também desqualificar ou tirar que é a identidade. A gente costuma dizer, o turismo ele é uma alternativa econômica, né? Ele não é a atividade principal do agricultor familiar. Ele vem para agregar nos finais de meses e nos finais de semana uma atividade a mais. Então, uma família que vai estar indo lá, ter um chalé para se hospedar lá, ter a preparação do pé de moleque ali no forno, essa atividade que depois esse pé de moleque já vai ser vendido. Então, ordenar essa unidade para poder receber as pessoas, criando uma circulação, criando atividade. Como é uma atividade econômica, o turismo, nós temos que pensar todas as atividades de forma econômica. Quando ele vai para a trilha, quando ele retorna, ele vai precisar ou tomar água, ou tomar um suco ali bem gelado. E esse suco tem um valor, e essa água também terá um valor. A apreciação do museu da família também terá um valor. A interação lá, produzindo a farinha, fazendo ali o beiju, também terá um valor. Então, ou seja, um pacote de um final de semana, de sexta, sábado e domingo, em uma unidade de produção rural, ela terá um valor para vivenciar aquilo, e isso é uma forma alternativa para agregar mais valor ali àquela unidade produtiva. Excelente, Rodrigo, excelente. Tem, gente, alguma pergunta a mais? Bem, Rodney, então, eu queria primeiramente agradecer você pela disponibilidade, tá? Dessa palestra bem rica. Eu hoje saio daqui satisfeito com o novo tema de conhecimento, agradecer até a minha colega, a minha competente colega que me convidou hoje para substituir Ana Pimenta, pela oportunidade de Ana estar Pimenta, aqui, né? isso, pela oportunidade de estar aqui, de conhecer e de entender um pouco desse tema e de ficar até bastante surpreso aí de quão rico é e de quanto potencial tem essa atividade. Então, parabéns pela apresentação. Tá? Eu queria agradecer também a todos os participantes, em nome do Senai, em nome do presidente, doutor Murilo, da superintendente Denis. Muito obrigado a todos. Rodinei, eu encerro deixando a palavra com você para você fazer seus agradecimentos, mas muito obrigado novamente. Muito obrigado, professor Rodrigo. Obrigado, Israel, que participou aí, interagiu. Muito obrigado a Ana Pimenta, né, que lançou esse convite, esse desafio. Né? A gente já se conhece aí do curso técnico de agronegócio. E ela lançou esse convite para a gente poder interagir, levar um conhecimento a mais. E eu fico muito satisfeito aí. E dizer que o Senai é uma ferramenta, é uma instituição
que chegue em todos os lugares e que leve esse conhecimento fundamental, que é para o produtor rural, né, que, de certa forma, é ele que nos alimenta e a gente precisa dar esse valor. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Tchau, gente. Boa tarde e até a próxima. Tchau. Já tem também? Posso sair, então?